Olá pessoal, vocês estudaram no ensino médio e no primeiro módulo do curso de vocês que a química é a ciência da natureza que estuda a matéria e que ela se divide em grandes áreas, como a química geral, que estuda as leis da química, e vocês estudaram lá no primeiro módulo, a química inorgânica, que estuda os compostos inorgânicos, como os ácidos, as bases, os sais e óxidos, a físico-química, que estuda a energia envolvida nas transformações da matéria, a química orgânica, que estuda os compostos derivados de hidrocarboneto, que vocês pagaram no módulo passado, a bioquímica, que estuda os compostos que têm importância biológica, como as proteínas, as enzimas, os carboidratos, os lipídios, que vocês estão pagando agora, e a química analítica, que é o que nós vamos estudar a partir de hoje. A química analítica é a ciência de medição que consiste em um conjunto de ideias e métodos que são úteis para identificar e determinar as quantidades relativas das substâncias em amostras de matéria. Então, a química analítica é a parte da química que tenta identificar e determinar através de métodos a quantidade relativa de substâncias em uma determinada amostra. Então, toda vez que eu me utilizar da química para tentar identificar e quantificar uma substância em uma amostra, eu estou me utilizando da química analítica. Então, ela é dividida basicamente em química analítica qualitativa, que visa identificar a presença dos constituintes em um determinado material. A qualitativa ela apenas tem como objetivo identificar a presença dos constituintes de um determinado material, enquanto a química analítica quantitativa determina as quantidades exatas dos componentes presentes em uma determinada amostra. Enquanto a qualitativa se preocupa em identificar, a quantitativa vai determinar as quantidades da substância presente em uma amostra. Como nota, temos o termo analito. Analito é o componente de uma amostra a ser determinado. Então, eu quero saber se tem cálcio na minha amostra de solo. Então, o meu analito é o cálcio. Eu vou determinar se tem cálcio e quanto de cálcio tem. Então, quando não se conhece a composição e a concentração dos componentes, o procedimento mais adequado seria, primeiro, realizar a análise qualitativa para tentar identificar quais são os componentes dessa amostra e, em seguida, escolher as análises apropriadas para se determinar quantitativamente os analitos. Quando eu não conheço a composição da minha amostra, primeiro eu faço uma análise qualitativa para identificar esses componentes. Depois eu escolho a técnica de análise quantitativa mais adequada para se determinar as quantidades de analito da minha amostra. De modo geral, as reações químicas de análise qualitativa inorgânica são efetuadas em solução aquosa e de natureza invariavelmente iônica. Então, se na amostra de solo você quer determinar carbonato de cálcio, você não vai determinar essa substância, carbonato de cálcio, mas sim os íons, o cátion cálcio, cálcio 2+, e o ânion carbonato. Todos eles em solução aquosa. Eu nunca vou determinar a substância, eu vou determinar os íons. Então, os métodos que eu posso utilizar em química analítica podem ser os métodos clássicos, que utilizam técnicas de laboratório e reforçam os conhecimentos de química inorgânica, assim como a prática em laboratório, a prática de laboratório em si. E os métodos instrumentais, que utilizam instrumentos modernos, como espectrofotômetro, cromatógrafos, entre outros equipamentos. Nessa disciplina, a gente vai focar mais nos métodos clássicos e no final do semestre a gente vai estudar também um pouco sobre os métodos instrumentais. Escalas de trabalho. A técnica ou método a ser utilizado depende do tamanho da amostra a ser analisado. Então, há essa relação entre o tamanho da amostra e a técnica ou método que eu vou utilizar. Então, existem as escalas de macroanálise, semi-microanálise, microanálise e ultramicroanálise. Vamos diferenciar cada uma delas. A primeira, a macroanálise, as amostras são relativamente grandes, com massa maior do que 100 miligramas.
e volume maior do que 5 ml. Quando eu estiver trabalhando com amostras que têm massa maior do que 100 mg e menor do que 5 ml, eu estou trabalhando com macroanálise. Na submicroanálise eu tenho amostras relativamente pequenas. A massa é maior do que 10 mg e menor do que 100 mg. E o volume vai de gotas até menor do que 5 ml. Na microanálise as amostras são pequenas, então a massa é menor do que 10 mg e o volume é em gotas. Quando estiver trabalhando volume em gotas e massa menor do que 10 mg, eu estou trabalhando com microanálise. E a ultramicroanálise, a escala de trabalho é muito pequena. A massa é menor do que 1 mg e o volume ele está na escala de microlitros, tá bom? Então essas são as escalas de trabalho. A escala de trabalho que nós vamos utilizar na nossa disciplina geralmente vai ser de semi-microanálise, que é intermediária entre a macro e a microanálise. Vamos ver o porquê. Na macroanálise, a desvantagem é que utiliza uma grande quantidade de amostra. E por utilizar a grande quantidade de amostra, vai se utilizar também uma grande quantidade de reagentes. Vai demorar muito tempo. Então, essas práticas de macroanálise demanda muito tempo, utiliza grande quantidade de amostra, utiliza-se de grandes espaços no laboratório, utiliza grande quantidade de reagente, o que, além de ser caro, é mais prejudicial ao meio ambiente. Uma vantagem é que você consegue manipular a amostra facilmente, que você utiliza vidrarias de tamanho maior, então é mais difícil você sofrer um acidente no laboratório, tá bom? Então essa é a vantagem da macroanálise. Na microanálise a gente já vai ter como desvantagem a utilização de técnicas especiais. Os equipamentos são bem menores, o que dificulta a manipulação. Qual é a vantagem? A vantagem é o tempo. Por ser a amostra pequena, vai se utilizar de menos reagente e a análise vai ser bem mais rápida, e também a utilização de menos reagente. Então você vai utilizar bem menos reagente que a macroanálise. E qual é a vantagem e as desvantagens da semi-microanálise? A semi-microanálise ela consegue ter as vantagens da macroanálise e da microanálise juntas, como por exemplo, o tamanho das amostras vai ser suficiente para você manipular facilmente, o volume é em gotas, então você vai utilizar menos reagentes. As técnicas que vão ser utilizadas na semi-microanálise são técnicas mais rápidas. Uma filtragem na macroanálise pode demorar horas ou dias, na semi-microanálise é bem mais rápido que na macroanálise. Dispensa equipamentos da microanálise, equipamentos diminutos, e diminui também o consumo de reagentes, tá bom? E a produção de resíduos. Então as vantagens da semi-microanálise: o consumo reduzido de amostras. Como as amostras têm volume pequeno, o tempo de análise é reduzido também. O uso reduzido de reagentes, vai reagir bem menos reagente com a quantidade pequena de amostra. Racionalização do espaço físico no laboratório, você vai utilizar um espaço pequeno na bancada por utilizar equipamentos menores. Maior eficiência na separação pelo uso da centrífuga e também de outros equipamentos como banho-maria, filtro a vácuo, entre outros. Então vai acelerar bastante o processo que poderia demorar dias ou horas, é feito em minutos. E a produção reduzida de resíduos. Como você utiliza menos amostras, menos analito, você vai utilizar também menos reagentes e vai produzir menos resíduos. Então essa é a vantagem da semi-microanálise, que é a escala de trabalho que nós vamos utilizar aqui em química analítica. Lembrando que quando a gente diminui a escala de trabalho, vai para a microanálise e a ultramicroanálise, vai se depender cada vez mais de equipamentos, de instrumentos mais precisos
E aí a gente vai precisar de métodos instrumentais de análise. Vai se utilizar técnicas como espectroscopia, como cromatografia. Então, com a semimicroanálise, não é tão necessário utilizar essas técnicas instrumentais de análise. Então, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Não esqueça de estudar o material postado na plataforma e de fazer a atividade desta semana.